Mais uma questão para o bloco Raciocínios Rápidos. Por que o espiritismo é popular no Brasil? Eu vi uma reportagem dizendo que o espiritismo se tornou popular no Brasil em função da cultura brasileira ser crédula, supersticiosa e intelectualmente pobre, e que o clima de caridade que a doutrina espírita promove produziu a simpatia de muitas pessoas, especialmente os mais limitados intelectualmente ou ignorantes. Bem, essa observação dessa reportagem, eu não conheço a reportagem, mas essa observação da reportagem está destituída de fundamento. Acredito pessoalmente que quem fez essa reportagem se fez nesse raciocínio, não compreendeu o espiritismo, não entende da doutrina espírita e acredito pessoalmente que essa sim é uma ignorância em relação à doutrina espírita, um desconhecimento completo e uma visão até preconceituosa. E eu quero crer que a pessoa que fez essa reportagem não fez de má fé. Eu estou ainda levando em consideração que fez de boa fé. Porque dizer que o espiritismo é abraçado no Brasil porque as pessoas são intelectualmente ignorantes, primeiro que é um desrespeito à cultura brasileira. Dizer que a cultura brasileira é necessariamente uma cultura de pessoas iletradas e ignorantes, não é verdade. É óbvio que o Brasil é um país extenso e tem muitos problemas sociais e de formação intelectual. Sem dúvida nenhuma, eu não vou aqui entrar por esse tema, porque não é um tema em foco, né? Se fosse outro tema, a gente poderia até abordar essa questão da realidade, a realidade brasileira. Se fosse a questão e fosse um outro vídeo, a gente poderia até abordar a questão da realidade social e intelectual brasileira, mas não é o caso. Mas primeiro que é um desrespeito à cultura brasileira, depois é uma total ignorância em relação à doutrina espírita, a pessoa simplesmente dizer que o espiritismo é abraçado por pessoas mais, digamos assim, limitadas intelectualmente, que não é verdade. Não é verdade. Muito pelo contrário, o espiritismo é uma das doutrinas, uma das poucas doutrinas, inclusive, cujo movimento humano foi abraçado primeiro pelas chamadas elites intelectuais e depois foi sendo espalhada, difundida e disseminada para o público, para a massa popular de maneira geral. Sem nenhum demérito aqui para a população de maneira geral, o povo, né? Muito pelo contrário. Mas porque a maioria das doutrinas sensibilizavam de maneira geral as pessoas mais simples, porque as pessoas culturalmente, intelectualmente e financeiramente mais poderosas estavam indiferentes àquela proposta e depois foi sensibilizando, né, digamos assim, as pessoas de proeminência. O espiritismo não. Desde o seu nascimento, a doutrina espírita, e Allan Kardec escreve sobre isso. Allan Kardec, em plena França do século XIX, vai dizer que o curioso é que o espiritismo não poderia ser atacado e criticado por ser uma doutrina de ignorantes, de pessoas que não sabiam pensar academicamente e que só despertava interesse de pessoas, digamos assim, ingênuas, de pessoas intelectualmente mais limitadas e que por isso eram seduzidas e cativadas pela doutrina espírita. Allan Kardec vai dizer que sobre essa crítica ninguém poderia utilizá-la e aplicá-la ao espiritismo. Pelo contrário, ele afirma que o espiritismo gerou o interesse, a simpatia e a atração justamente das pessoas mais esclarecidas intelectualmente, nos meios acadêmicos, inclusive da época, entre os sábios, entre os intelectuais, que se debruçaram sobre a obra espírita porque viram nela algo de profundo, algo de sério, algo de coerente, algo de lúcido. E que depois a doutrina espírita começava a despertar o interesse nas massas. Por quê? Porque a doutrina espírita, como é uma filosofia profunda, não é complicada no texto, não é complexa no texto, mas é profunda na reflexão. Exige reflexão, exige aprofundamento. Daí despertou interesse nas pessoas, de maneira geral, mais intelectualmente esclarecidas, e depois acabou capturando as outras pessoas que eram, de alguma forma, também orientadas, cuja doutrina era ensinada e transmitida de uma forma mais fácil, né? Quantas pessoas eu vejo hoje, muito simples, que aprendem a doutrina espírita nos centros espíritas, porque aqueles, digamos assim, intelectualmente mais capazes, né, estudam a doutrina e mais tarde transmitem a doutrina em grupos de estudo. Eu ouço casos de pessoas analfabetas
que aprendem a doutrina espírita. Aliás, Divaldo Franco conta que a sua mãe era analfabeta e que ele falava sobre a doutrina espírita para a mãe e a mãe entendia. Ele trocava algumas palavras, ele alterava algumas palavras que estão na codificação, que são mais assim eruditas e que a mãe não entendia, por outras palavras que a mãe entendia. E lentamente conversando com a mãe, ensinando a mãe, passando o conceito, e a mãe entendia profundamente, porque a doutrina é profunda na reflexão, mas é fácil no entendimento. Se não está sendo fácil no entendimento, é porque o orador, o palestrante, etc., é que está complicando. Porque a doutrina é fácil e é simples. Agora é profundo no sentido das ideias. As ideias são profundas, né? E exigem maturidade, exigem reflexão, leitura e releitura para aquilo ir internalizando, porque o espiritismo é uma ciência que toca em todos os campos do conhecimento humano, como diz Allan Kardec, né? Toca nos saberes humanos mais variados e diz respeito à nossa vida e às grandes questões da humanidade. As grandes questões da humanidade. Diz respeito às grandes inquietações humanas. Então não é uma doutrina que trata de questões simples e superficiais. Allan Kardec chega a dizer que não se pode aprender uma ciência como se lesse uma revista rapidamente, sem reflexão. Da mesma forma, não se pode aprender a doutrina espírita de um só golpe, de chofre. É necessário, portanto, ler, reler, meditar a respeito, refletir, repensar, para aqueles conteúdos serem internalizados, serem assimilados, né? Então, carece de fundamento, não é verdadeira essa afirmação, e quem fez esse tipo de colocação ou está desinformado, portanto mal informado, ou não conhece a doutrina sobre a qual escreveu. O Espiritismo, né, desde o seu nascimento, sensibilizou e cativou e gerou interesse de sábios, intelectuais e filósofos, e no Brasil também. Se você for ver as pesquisas aí de IBGE, os censos que se fazem em religião, quase sempre, se não sempre, a doutrina espírita é, de alguma forma, apontada nas entrevistas, né, nos questionários que são feitos, como sendo aquela doutrina que faz parte especialmente das pessoas intelectualmente mais bem elaboradas, as pessoas que intelectualmente, sem nenhum tipo de elitismo, não é o caso, mas é uma doutrina que atrai pessoas exigentes intelectualmente, porque é uma doutrina que, com todo respeito às outras, é uma doutrina bem elaborada intelectualmente, que filosoficamente tem um corpo consistente, tem uma coerência lógica, né, e não apenas uma retórica religiosa de convencimento religioso. Não, é uma doutrina que explica a razão de ser das coisas. Então é claro que isso acaba gerando interesse nas pessoas mais exigentes do ponto de vista intelectual, o que não quer dizer que não hajam pessoas também simples que aderem à doutrina, e também não quer dizer que na Igreja Católica, no protestantismo, e em todas as doutrinas orientais e ocidentais não hajam pessoas academicamente capazes e sofisticadas, para a gente não aqui compreender e não sermos interpretados como sendo alguém que está defendendo de que as outras religiões só têm ignorantes. Não é o caso, né? E por ignorante aqui eu estou dizendo pessoas desprovidas de cultura acadêmica. Não é o caso. Agora, por que o espiritismo é popular no Brasil? Porque a pergunta também fala nisso. Há muitos fatores que não é fácil de explicar. O espiritismo é popular no Brasil por muitos fatores. Fatores culturais, fatores sociais, fatores de contexto e fatores espirituais também. São muitos fatores, mas eu vou explicar aqui, vou colocar aqui para a gente entender. Bom, primeiro, o espiritismo na época de Allan Kardec, na França de Allan Kardec, Kardec morreu, os primeiros espíritas da época, os pioneiros que também colaboraram com Kardec morreram, desencarnaram. E aí é claro que a França tinha um paradigma materialista muito forte, uma cultura que não ajudava, né? E essa cultura materialista foi sustentada. Veio as duas grandes guerras mundiais e a França, berço do espiritismo, sofreu as duas grandes guerras mundiais, né? Teve grandes patrimônios culturais devastados, né? Devastados, não foi apenas a cultura espírita, né? Outras tradições foram devastadas, né? Então teve isso, né? As duas grandes guerras mundiais, como também toda a Europa, né, que entrou numa era de ceticismo e de negação de qualquer espiritualidade, especialmente depois da Segunda Guerra, né? Então a gente viu aqueles
movimentos de ceticismo, de niilismo europeu e norte-americano, muito comum após as grandes guerras, né, que deixou um sentimento de amargura, de angústia e de descrença no ser humano, né, e fez parte, fez época, fez moda na cultura filosófica da época. Então tem isso. Tem uma questão de intolerância ao diferente, intolerância religiosa, intolerância à diversidade, que é muito comum na cultura europeia e era comum a xenofobia. Se a gente tem problemas de xenofobia aqui, de intolerância ao estrangeiro, não se compara com a xenofobia que existia na Europa do século XIX e inclusive na Europa do século XX. Então não podemos aqui nem comparar isso, a xenofobia, a intolerância, as questões raciais, né, o preconceito de raça, de etnia, né, o racismo e assim por diante, que é muito forte em algumas culturas. Se aqui há, imagine a intolerância religiosa, né, muito mais difícil nesse sentido. E o Brasil, que já é um país que já nasceu miscigenado, já nasceu como fruto de multiculturas, né? Um fruto de um sincretismo cultural e de uma riqueza cultural, desde a tradição portuguesa, aos indígenas, ao africano que veio escravo no Brasil. E essa cultura, esse caldo de cultura, fez desde o começo o Brasil mais propenso à aceitação da diversidade, à tolerância religiosa, à compreensão religiosa. Se aqui há dificuldades religiosas, isso não se compara com as coisas calamitosas que existem na Europa. E isso quem fala não sou eu, são os grandes especialistas de história e de sociologia. Então, aqui no Brasil havia um clima favorável nesse sentido. A língua francesa era o segundo idioma, aquilo que é o inglês hoje era o francês na época, no começo do século XX e no final do século XIX. As obras espíritas foram facilmente traduzidas para o Brasil e chegaram aqui no Brasil, receberam, né, aqui no Brasil uma acolhida, né? Grandes pensadores intelectuais acolheram a obra, né? E começaram a assimilá-la. Então o clima cultural do Brasil era favorável, e isso é um dos motivos que sustenta a ideia defendida por Humberto de Campos na obra psicografada por Chico Xavier chamada Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, né? E além disso, além de tudo isso, eu estou resumindo bastante, há também o fator espiritual, em que espíritos comprometidos com a expansão da doutrina espírita reencarnaram no Brasil. Há alguns que fizeram parte daquela época, da primeira hora, quando o espiritismo surgia no mundo, na França, e reencarnaram aqui no Brasil, para poder colaborar com essa expansão e essa disseminação. Né? Por isso, Pátria do Evangelho. Pátria do Evangelho porque o Brasil literalmente tem exportado o Evangelho à luz da doutrina espírita. As grandes casas espíritas no mundo têm sido fundadas por brasileiros. Da China à França. Né? Do Oriente Médio, né? Tem casas espíritas hoje na região da Turquia, por exemplo. Né? De tradição muçulmana, por exemplo, né, sendo fundadas. Né? É claro que não há casas espíritas em todos os lugares, há locais em que as casas espíritas ainda não chegaram, que o movimento espírita não chegaram, há locais em que as obras espíritas não foram traduzidas ainda para o idioma. Então é claro que a gente tem que ter paciência e compreensão. O cristianismo tem 21 séculos aproximadamente. Tem mais de 2 milênios e nem todo mundo é cristão. O espiritismo não tem nem 200 anos. Tem em torno de 160 anos. Então é muito pouco, é uma doutrina recentemente aí colocada na Terra. É ainda bebê se for comparada com outras doutrinas que têm tradição milenar. E ainda assim, a força do espiritismo é tão grande que já tem centros espíritas espalhados por quase todo mundo, com algumas exceções. Tem China, tem Japão, tem Oriente Médio. Né? Agora, é claro, é um outro núcleo espírita, onde brasileiros quase sempre que foram morar lá estão fazendo, né, a tradução das obras, estão chamando os palestrantes para irem lá divulgar. Alguns locais são mais fortes, como Portugal. Portugal tem um movimento espírita muito forte. Espanha. Né? Hoje, a própria França de Allan Kardec tem ganhado um pouco mais de fôlego. Né? Algumas regiões, como a Flórida, nos Estados Unidos, tem eventos espíritas substanciais, né? Consolidados, consistentes. Inclusive o espiritismo sendo pregado na língua, no idioma, e não no português brasileiro, né?
Então isso é interessante. E a doutrina espírita tem pouco tempo. É uma doutrina recente, é uma doutrina recente. E é uma doutrina que é recente, é uma doutrina recentemente chegada à Terra, recentemente publicada, é uma doutrina, portanto, nova, historicamente muito nova, e é uma doutrina que não se propõe a fazer proselitismo. O que é mais curioso ainda, não é uma doutrina que faz proselitismo no sentido de arrebanhar adeptos. O Espiritismo não se preocupa com isso, até porque o Espiritismo sabe que isso não funciona. Essa política do convencimento religioso, o Espiritismo não acredita nisso e não funciona. E o Espiritismo também não defende a ideia de arrebanhar quantidade de pessoas, porque isso não é o mais importante. Que adianta ter um monte de espírita sem profundidade de compreensão. Então a doutrina espírita não é proselitista e ainda assim a gente vê, né, o espiritismo em boa parte do mundo. Então eu acho injusto, exagerado, eu acho que demonstra falta de compreensão dizer que o espiritismo chegou no Brasil por ignorância das massas, né? Por total ignorância das massas, que não é verdade, né? Subestima a inteligência do brasileiro, né? Demonstra a falta de conhecimento da grandeza e da profundidade que é a doutrina espírita. Quem fala isso normalmente não conhece a doutrina espírita, é totalmente ignorante em relação à doutrina espírita e fala sem saber, o que de alguma forma demonstra também uma certa leviandade e até irresponsabilidade em falar nisso, demonstrando, portanto, que não conhece a doutrina sobre a qual comenta. Eu sei que o discurso está parecendo forte, né? Mas a gente vê muito isso sendo propalado por aí e alguns amigos espíritas ficam sem saber o que responder porque não tem argumento. Nós estamos aqui fornecendo alguns desses argumentos.